Irmãos, boa noite, irmãos. Muito bom estar com os irmãos aqui. Há 2 semanas a Cris esteve aqui falando para mulheres. Eu falo, o problema é que depois só querem chamar ela, né? Porque vem que a parte boa da pregação é com ela, né? E ela tem esse ministério com mulheres, mas é uma alegria estar com os irmãos aqui. A persistência dos irmãos, a paciência comigo, é muito bom. Hoje o tema... Os irmãos tenham paciência comigo, que ainda estou me adaptando aqui a uma série de tecnologias, né? O tema, para mim, tem tudo a ver. A Cris falou, olha, mandaram um tema que tem a ver com você, que é o romantismo no casamento cristão está acima das crises. Eu sou um romântico. Quem é romântico aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus. Pastor gosta de ver mão levantada, né? Eu sou um romântico, né? E muito dentro da nossa sociedade o romantismo vai para um lado que às vezes não é muito legal, ou ele é rechaçado, né, de tantas formas aí, né? E o cara que às vezes que é o romântico, ele é taxado assim como um cara meio antiquado, não é um cara muito legal. Eu sou um romântico, não tenho medo de dizer, eu falo mesmo que eu amo a Cris, é a mulher mais linda do mundo, mais importante, e por mais aí que possam achar qualquer coisa, pode achar, eu vou continuar achando ela linda, vou continuar dizendo que eu a amo, que eu amo ela, né, que ela é uma santa, coitada. Eu não sei para onde eu aponto esse negócio. Para onde? Para você? Não faça isso, irmão. Carioca mandar apontar para os outros é um pecado. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho. Falar sobre o romantismo é uma coisa que eu gosto demais, né? Até mesmo porque a gente não tem uma noção muito completa do que é o romantismo, porque a gente só usa, quando a gente fala da paixão romântica, do amor, nesse ponto, é um ponto do romantismo, né? O romantismo ela é uma corrente filosófica, né? Que foi, na realidade, uma reação, um movimento de dureza que havia, né? Então alguém rompeu dizendo que cria nos ideais, que cria no amor eterno e tal. Então o romantismo é a visão do mundo ideal, ou seja, não é a minha, né? É a visão do mundo ideal, onde todas as pessoas são lindas e as coisas são belas e a natureza e o mundo tem saída, né? Ele é subjetivo e profundo, porque o que vai dar certo para aquela pessoa não é o que vai dar certo para o outro. Mas é importante ter esses românticos e essas românticas no mundo, que ela ainda acha que vai vir um príncipe encantado e ele vai aparecer, com certeza vai, né? É aquele rapaz que está querendo a princesa e ela vai aparecer, né? E ele crê nisso, ele tem essa confiança, esse é o romântico, né? O romantismo traz uma perspectiva sobre o mundo que toca o ideal e o belo. É muito difícil hoje em dia o romantismo, a pessoa romântica, porque ela tem que viver num momento onde a sociedade ela não é romântica. A sociedade secular hoje, que é pós-moderna, tem os outros nomes aí dos filósofos aí que gostam de criar nomes, né? Ela não é para o ideal, ela é para o real, para o concreto, para aquilo que aí, especialmente, a sociedade hoje, ela não tende a idealizar as coisas. Não, ela quer o que é certo e especialmente pensando no mundo que vai dar dinheiro, vai trazer lucro, é o que mais importa hoje. Então não importa se aquela pessoa é ruim, eu vou contratar ela porque ela vai dar sustento, vai trazer bom trabalho para a minha empresa, então tá valendo, né? O romântico, ele vai até achar a pessoa ruim, mas eu posso investir na vida dela e ela pode se tornar melhor, né? Ele vê o ideal, toca o ideal e o belo. O romantismo influenciou as artes e gerou o gênero que conhecemos hoje como romance. Eu ia botar também, mas eu me recusei, porque é romance ou novela. Eu não gosto de novela, então não pus. Então, mas o romance vem também desse movimento, tá? Que é, até hoje, um estilo literário, e essa ideia do romance está permeando todas as histórias de Hollywood. Tudo tem que ter um romance. Jurassic Park, é o dinossauro que come os outros, mas tem alguém que gosta de alguém.
Ou a pessoa está apaixonada pelo dinossauro. Tem alguma coisa assim que tem que ter, né? Então, porque já foi notado que o romance, ele mexe com as pessoas. Porque, no fundo, todo mundo quer ser romântico. Só que não quer admitir. Muitas vezes eles não querem ser românticos porque o romantismo não é uma coisa prática, ela não tem um retorno, assim, né? E existem vários tipos de romance, eu não quero entrar nisso daí. Por exemplo, só tem o romance oriental. Romance oriental é aquele troço que uma pessoa gosta da outra, a outra não gosta dela e vai viver aquilo eternamente. E chega no final e termina o livro sem você saber se um gosta do outro. Eu não gosto desse tipo de romance. Eu gosto daquele romance clássico do cara que gosta da menina, a menina e ele vai conquistar ela, ou a menina gosta do cara, daqui a pouco ele olha para ela e fica apaixonado. Eu gosto dessa história. E eu gosto ainda quando eles se casam e vivem felizes para sempre. Aí é 10, aí é bom demais, né? No fundo, todo mundo quer ter uma história assim, não é verdade? Por mais prático que a gente seja, por mais talvez que a gente não queira ser muito romântico, mas todo mundo quer o felizes para sempre, que é a frase do romantismo, não é? E viveram felizes para sempre. E como é o romântico? O romântico procura ver beleza em tudo, né? Então, de repente, lá, eu já morei em São João de Meriti, lá no Rio de Janeiro. Olha, lá é difícil, mas a gente consegue ver beleza lá. E a gente pensa que um dia as coisas vão dar certo, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. Esse é o romântico, né? A gente vê, poxa, eu sou feio, mas a menina pode gostar de mim pelo meu caráter. Olha como é bom isso, né? Tem saída para tudo nesse ponto. Ele quer amar e servir a pessoa amada. Então é o seguinte, o amor do romântico, ele não é só uma coisa que ele tem para ele. Esse negócio que ele tem para ele, também existem histórias assim, aquele amor platônico, que só ele que sabe. Mas normalmente o romântico, ele quer servir outra pessoa. Ele dá presente. A menina dá presente, dá bilhetinho, né? Tem aquela história aquela clássica da menina que soltou o lenço. Já viu essa? Soltou o lenço, aí o cara guardou o lenço, né? Então, assim, o outro quer servir. Eu lembro de um professor meu que, lá no Rio de Janeiro, a menina que ele gostava, que hoje é a esposa dele, né? Morava longe, cara. Ele ia correndo, fazendo exercício, 3, 4 postos de salva-vida para ver ela pela janela. Aí ele dava um tchau e voltava, 8 quilômetros correndo, tá? Ou seja, ele corria 16 quilômetros só para dar aquele tchauzinho. Estava bom para ele, estava pago. O que matava é quando ela não estava na janela. Aí dói. Se doeu em você é porque tu é romântica. Doeu em mim quando eu ouvi essa história. Nossa, ela não estava lá. O que será que aconteceu? Será que ela está doente? Será que a mãe dela não deixou? Porque tem essas coisas do romantismo. A mãe não deixa, né? E esse é o cara que gosta de servir, que gosta de estar presente, que está lá. A menina também, que gosta de receber. A serenata, por exemplo, ela é uma das manifestações áureas do romantismo. Já viu serenata? Você gosta de serenata? Eu participei do grupo M, do Palavra da Vida, que é um grupo de música. Então, tinha uns colegas lá no seminário, eles não sabiam cantar, mas eles me chamavam para cantar. Eu e outros caras que cantavam bem. Aí o que acontecia? Ficava eu e mais 4 caras cantando e ele com a flor assim, ó. Sorrindo, né? Ele falou, não canto bem, mas tenho amigos, né? Então os amigos vão lá e participam. Mas o romântico, a gente ia lá, até que Cris falou, ó, tu não vai mais não, porque vai que a garota, ao invés de gostar dele, fica gostando da tua voz, não vai mais não. Aí acabou minha carreira de cantor de serenata, né? Ele quer amar e seguir a pessoa amada. Ele idealiza a pessoa, mesmo que ela tenha defeitos, mas ele está disposto a investir. Aí, que legal. Ele, mesmo que tenha defeitos, ele está disposto a investir. Isso.
ele está disposto a investir no relacionamento. Esse é um dos perigos do romantismo, pessoal, do romântico. É que é o seguinte, existem questões bíblicas aí que todo mundo tem coisa para tratar, né? Mas a questão não é só o quanto eu quero ajudar, é quanto a pessoa quer ter aquilo tratado também. É nesse ponto que o romântico sofre, né? Porque tem coisas assim que são difíceis, a pessoa não quer. Então ele vai ver que por questões da convicção bíblica dele, ele não vai poder continuar aquele relacionamento. Aí ele fica triste, ele fica mal. Aí chora. Aí tem aquele negócio todo, né? Que alguns sabem do que eu estou falando. O romântico é otimista por natureza. Lógico, né? Como poderia ser diferente? Se as coisas podem realmente dar certo, por que eu vou ser pessimista? Né? E, pessoal, quando eu olho assim, sobre o que é o romântico, eu fico pensando, tem muito de bíblico em ser romântico, não tem não? Porque a gente que tem um Deus que é vivo e verdadeiro, a gente pode investir nas pessoas, a gente pode... Eu não sou um romântico vazio, mas eu sou um romântico com convicção, porque eu creio num Deus que pode mudar. Eu creio num Deus que pode dar fé para o ser humano, para crer nas coisas, e essas coisas podem vir a acontecer, porque Deus pode fazer. Isso é muito legal quando a gente pensa no nosso casamento, né? A gente pensar assim, puxa vida, tem coisas difíceis acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele pode mudar essas coisas, né? A coisa mais difícil, que foi achar uma mulher para casar comigo, Ele já fez esse milagre. O resto, então, tá fácil, né? E aí, nesse ponto, pessoal, que é importante a gente notar que há uma questão que a sociedade coloca e vale a pena a reflexão. O casamento pode afetar o romantismo. Por quê? E isso acontece muito mesmo. Muitas pessoas românticas, depois que casam, não é que elas deixam de ser, mas o que acontece? Eles se deparam com a realidade. Não é? Que assim, as coisas podem mudar, mas tem gente que não quer que as coisas mudem, né? A vida é linda, mas só que tem conta para pagar. Não tem conta para pagar? Isso é do diabo, isso, entendeu? As contas para pagar, ou seja, não dá para ser romântico no final do mês, você olha aquela, meu Deus do céu, né? Então eu ia lá, vou na casa da Cris, coisa e tal, filhão, ela tá morando longe, tem que pegar o carro, ou tem que pegar ônibus. Nossa, é mesmo, mas tu vê, não tenho dinheiro suficiente, como é que eu vou fazer? Eu vou andando? Não dá, fala pro telefone. Oi, amor, não deu para ir aí. Né? O físico que decai, né? A realidade. Eu sei, pois é. É isso mesmo, né? Daquela esposa olhando na frente do espelho, assim, né? E o marido só olhando. Ainda bem que ela era casada com um romântico. E aí ela olhando assim. Já viu mulher como fica na frente do espelho? Assim? Aí, né, já viu? Aí ela olhou, amor. Antes eu era picanha, mas agora tá mais para contrafilé, né? Aí ele falou, mas ainda é carne de primeira, né? O romântico vai aproveitar essa oportunidade, é lógico, né? Mas é verdade que o nosso físico já não rende tanto como aquela máquina que era o seu corpo, né? Algum tempo atrás já tá mais uma máquina de lavar, geladeira, alguma coisa assim, né? Outra coisa que é a realidade também, a rotina traz cansaço, né? Então esse professor que lá corria 16 quilômetros só para dar o tchauzinho, agora não dá mais tempo, filhão, é hora do curso, vamos lá. E sai do curso, vai para o trabalho, sai do trabalho, faculdade, sai da faculdade, come alguma coisa correndo, não é assim? A realidade ataca um pouquinho, afeta um pouquinho o romantismo. O tempo que já é mais escasso. Uma coisa importante para o romântico é saber usar bem o tempo. Porque como é que você vai escrever a poesia para ela? Né? Porque para você escrever uma poesia, você precisa de tempo, não é? Qualquer arte você precisa de tempo. Não estou falando dos nossos filhos, que eles fazem arte também, não sei como eles conseguem, né? Mas você vai escrever uma poesia, você vai fazer um desenho,
né? Eu lembro das cartas que a Cris mandava para mim. Ela dava um beijinho assim na carta, eu ficava com ciúme daquele papel, né? Como pode esse papel, né? Essas coisas assim. Ela tinha tempo para escrever, agora, coitada, só escreve a lista de compra, vai lá no mercado, pega, vem... Não dá um tempo, né, cara? Corre, fica difícil. A atenção do amado ou da amada, que agora é dividida, não é? Já não tem aquela atenção, todos os meus olhos são para você e para os nossos 80 filhos, não, né? Agora, antigamente, ó, você é a única pessoa que eu enxergo na minha frente, né? Agora o pessoal enxerga um monte de gente. Quanto mais filho, tem que enxergar mais aí, né? A atenção se torna dividida. Os filhos que vêm têm uma série de cuidados. E outra coisa, o romântico ama cada um dos seus filhos, deve amar cada um dos seus filhos, né? Todas essas coisas aí afetam o romantismo. Então, eu pensei, né, que o tema é o romantismo no casamento cristão está acima das coisas. Eu pensei em 3 palavras. Pensei no romantismo, pensei no casamento e uma coisa... Então, o romantismo ele é afetado pelo casamento, pode ser afetado, e o casamento pode ser afetado por essa terceira palavra que eu entendi aqui do tema, que seria importante, sobre as crises, né? Então, ela pode ficar pior em que sentido? As crises podem trazer desafios para o casamento. Por exemplo, crises financeiras. Então, eu sei que é difícil, eu até coloco aqui no momento, numa parte aqui, uma coisa muito importante é você levar sua esposa para passear. Isso é muito importante para o casal mesmo. Às vezes, os filhos, aproveita que estão na escola, alguma coisa assim, leva a tua esposa para passear. Eu levo a Cris para passear, a gente vai junto lá no mercado. Aí tem um canto lá que tem um cafezinho. A gente toma um cafezinho, porque é o tempo que a gente tem outro. É o que dá. Pastor de condição humilde, eu sei. A gente tem que ser criativo nessas coisas, né? Não é uma crise financeira, apesar de que o Brasil todo, está todo mundo sendo afetado por isso, e a gente tem que ser criativo, mas as crises financeiras, elas afetam. Gente, tem um monte de gente que se divorcia por problema financeiro, vocês sabem disso, né? Parece que algumas pessoas, elas estão juntas com outras só por causa do retorno financeiro que alguma pode trazer. É no momento que uma perde emprego, ou que ele ganha menos do que ela, alguma coisa assim, aí já começa a dar problema. Então, se o romantismo pode ser afetado pelo casamento, porque o casamento traz realidades, as crises também afetam o casamento. Porque além das realidades, algumas realidades são muito duras, são difíceis de vencer, né? Crises de meia-idade também, dependendo aí, são aquelas pessoas que já chegaram numa certa idade, ainda tem sonhos, tem desejos, tem vontades, mas chega nessa idade e já pensa assim, cara, olha, se eu não conseguir fazer isso até agora, que eu tinha energia, imagina daqui para frente. Tem gente que tem crise com isso daí, aí afeta o casamento, aí algumas pessoas de românticas começam a se amargurar um pouco, né? Com isso tudo, ao perceber que ele tentou muitas coisas, que ele tinha muitas vontades de chegar lá na frente, e quando ele tinha gás, ele correu, só que agora que ele já não está com tanto gás, a distância ainda é muito grande, e ele fica, será que eu vou conseguir? Será que eu nunca vou conseguir? Então essa crise também afeta essa questão. Crises físicas. E aí, quando eu falo em crise física, que pode afetar o casamento, eu quero falar nas crises das limitações físicas, que todo mundo tem com o passar do tempo. Tem esse negócio que o pessoal faz esporte, isso é muito bom, né? Dizem para mim que é muito legal. E é importante fazer, né? Mas existem aquelas questões também físicas que envolvem o relacionamento, né, do casal. Por causa da correria também, pessoas que estão abrindo mão do tempo que precisam ter como casal, da sua intimidade, vai se tornando escasso, vai se perdendo aquele investimento que a necessidade que tem do envolvimento físico, da intimidade do casal, né?
E outras também que algumas pessoas sofrem muito porque eles pensam no tempo de duração que levava, nas coisas que podiam ser feitas e hoje já não conseguimos tanto, né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? É bom falar casado que todo mundo sabe do que eu estou dizendo aqui, né? Então, no início lá do casamento, tinha aquele duplo twister carpado que tu dava, agora já não... Agora tem que ser um flip de leve, né? Tem que ser alguma coisa assim. Então, algumas pessoas ficam em crise com isso, cara. Alguns estão rindo, eu sei por quê, né? É assim a vida, mas gera crise no casamento. Não é verdade? E às vezes a gente tem que pensar, poxa, antes eu fazia uma feijoada, agora é só o feijão. Mas faz o arroz com feijão bem feito, que é bom também. Alimenta, dá uma, né, sustância. Né? Crises com o filho, pessoal. Não é fácil, né? Então, às vezes, tá o casamento, tá numa boa, coisa e tal. Aí vem o filho, a gestação muda tudo, né? Os horários mudam, os humores mudam, não é verdade? Então, alguma coisa que antes não estressava, agora estressa. Antes, alguma coisa que era importante passou a não ser tão importante. E as coisas mudam. Tipo assim, você dormia de noite, agora não precisa mais. Essas coisas assim, né? Essas coisas bobas, assim, né? Questão também da educação dos filhos. Muita coisa a gente está aprendendo ainda na prática, né? Aquele negócio de você trocar o pneu do carro enquanto ele ainda está girando, né? Fazer manutenção nele enquanto ele está andando. Questão também do ninho vazio, é difícil para alguns. Ninho vazio é aquela expressão quando os filhos saem de casa, né? Todos os filhos vão estudar, ou casam e tal, e aí o marido vê a esposa e passou tanto tempo só se alimentando e investindo nos filhos, que aí daqui a pouco os filhos saem e fica aquele vácuo, né? Tem casal que está falando, tô doido para chegar nessa época, para ficar só eu e ela. Então, que benção, continua trabalhando. Mas para algumas pessoas o ninho vazio é crise, é difícil, né? Algumas pessoas também em crise no sentido profissional. Essa crise, pessoal, está afetando bastante isso daí. E a crise profissional, ela afeta outras, né? Tem gente de 20 anos de empresa sendo mandada embora. Isso gera uma outra crise, é para a pessoa que se aposenta, não se preparou para a aposentadoria. Teve um irmão da igreja, não da nossa, lá no Rio, há 45 anos trabalhando na mesma empresa e se aposentou. Então se aposentou na sexta-feira, aí domingo foi aquela alegria, se aposentou. Na segunda-feira ele acordou às 5:30 da manhã, como ele fazia há 40 anos, e foi e começou a botar a roupa, a mulher da cama olhando para ele, fulano, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou me arrumando, vou trabalhar. Filhão, você se aposentou. O cara sentou na cama e chorou. Estava preparado. E agora? Crise total. Aí tem que chamar o pastor, vamos lá conversar. A vida não acabou não, tu vai ter que trabalhar porque a tua aposentadoria não dá. Essas coisas todas. Crises emocionais também afetam o casamento. Né? E crises espirituais. Com o passar do tempo, o romantismo e o casamento ele é afetado porque todo mundo casa com um pecador. E todo mundo é casado com um pecador. Todo mundo é pecador. Né? E quando eu caso, por mais romântico que eu seja, eu sei que eu tenho erros, ela tem erros. E às vezes essas coisas já nos afetam. Talvez um tem que ter paciência com o outro ao longo de muitos anos sobre o mesmo ponto. Né? E às vezes algumas coisas não são tratadas como precisam ser tratadas. Nem sempre o perdão acontece. Essas crises vão acontecendo, vão afetando. Né? Qual é a solução para isso? Alguns românticos já estão chorando, né, nessa altura assim Graças a Deus tem solução, né, pessoal? Porque o nosso Deus... Eu quero citar com os irmãos um versículo do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro
como dizia o professor Carlos Oswaldo, ele está disputando com Eclesiastes para ser um dos livros mais mal interpretados, né? Porque o livro de Cantares ele tem uma beleza muito grande. O livro de Cantares é o livro do romântico, né? É o cântico dos cânticos. A ideia é que para Salomão essa história, desde todos os provérbios que ele fez, de todas as histórias que ele compôs, essa história da sua paixão pela Sulamita era a maior e a mais importante de todas. Eu quero destacar um versículo que está no final. Esse versículo você já deve ter lido em algum convite de casamento. Talvez alguém aqui até usou no convite de casamento. Cantares, capítulo 8, verso 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, diante dessa situação toda que nós vimos, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que o Senhor possa estar nos fazendo refletir sobre o tempo e as oportunidades que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia de nós e falando conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse versículo porque ele é importante para nós, primeiro, quando a gente começa a ver todo o contexto. Porque esse versículo está no último capítulo do livro de Cantares. E o livro de Cantares, ele é uma odisseia nesse sentido, onde ele começa ali, o noivo conhecendo a noiva, não se demonstra para ela que ele é o rei, e aí daqui a pouco ele se revela para ela, ele quer casar com ela, então ela é levada até o palácio, ela se deslumbra com tudo aquilo que ela viu, e ela percebe que ela está um pouco mais judiadinha da vida, né? Fala que a pele dela é mais morena, coisa e tal, mas porque ela era do campo, ela era uma trabalhadora braçal, e ela vai para o reino, lá onde toda a corte lá, e essa questão da pele morena era uma demonstração de status, porque se você era menos morena é porque você vivia mais dentro de casa, então tinham pessoas que te serviam, e quando você era mais morena era porque você tinha que ralar mais debaixo do sol, né? E ela percebia essa diferença, mas aquilo que ela falava, eu quero que a gente possa ler hoje, lá no capítulo 2. Eu gosto demais desse versículo. É o versículo 16 do capítulo 2. Diante de tudo mesmo que ela viu, diante de todas as diferenças, ela tinha uma certeza. Cantares 2,16, a certeza é: o meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou dele. Você pode dizer isso para sua esposa. A minha amada é minha e eu sou dela. E você pode falar isso para o seu esposo. O meu amado é meu e eu sou dele. Quer aproveitar? Aproveita agora, olha no olho dela. Ela vai gostar de ouvir isso, ela vai gostar. Fala com sinceridade. Pode falar, não tem vergonha não, cara. Ela é tua mesmo. Isso. É muito engraçado, cara, ver as coisas aqui da frente. Tem uns caras assim, ó, isso aí. É, rapaz. O que não pode é a gente perder com o tempo. Eu queria passar um filminho sobre essa pessoa que, ao longo do tempo, perdeu a paixão. Passa aquele primeiro filminho da moça lá na cama. Alec, what's the looking motive? De ser apaixonado.
E a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer com a gente, olhar o fim do casamento com esperança, não, nesse sentido não, né? Mas o que a gente deve falar até o final, o meu amado é meu e eu sou dele. A minha amada é minha e eu sou dela. Eu acho legal essa... Aqui também eu vejo isso, a crise do Charles, né? Hoje eu estou aqui com o Genival da Maria, meu segurança, Maria aqui, nossa ajudante, né? E a Maria do Genival, né? É o Charles da Cris. Não é de mais ninguém, é dela. Coitada, né? Mas é a verdade. Pessoal, é o amor do Senhor que é a esperança para a gente poder olhar para esse contexto, mesmo meio crise, a realidade da vida e continuar apaixonado pela nossa esposa. É olhar para cima, é ter a certeza de que o nosso Senhor ele é vivo e verdadeiro, de que Ele tem todo o poder. E saber que assim como ela tem lutas e dificuldades, eu também tenho lutas e dificuldades, e a gente vai junto, buscando o Senhor. Essa é a solução. Quando aqui em Cantares fala sobre o amor, muitas águas não podem apagar o amor, a gente faz um paralelo com aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 13, verso 7. Se você quiser abrir, se você quiser acessar aí o seu celular, quem acessa, acesse, quem abra. Quando ele fala do amor, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, verso 5, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e no final, lá no verso 8, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Se for o amor do Senhor, que é esse que a gente vê lá em Cantares, você vê o amor de Deus, Deus estando presente lá na cerimônia de casamento, ela é mandada lá para o palácio, ela se deslumbra, e aí o livro de Cantares conta como é a cerimônia de casamento, Deus estando presente, depois mostra a consumação, e aí realmente Cantares ele usa de uma figura, de uma linguagem figurativa, mas ele está realmente narrando a experiência sexual do casal. Então é um livro que fala sobre isso. Eu estava pensando, nossa, a Bíblia fala sobre o romantismo, ela fala bastante sobre isso. Tem um livro só sobre isso. Para que Cantares está aqui? É livro bíblico, pessoal, canônico, é teologia pura isso aqui. Para que a gente poder saber que o romantismo ele tem base bíblica, nesse sentido. É interessante lá no capítulo 5, no verso 1, onde é a consumação do relacionamento conjugal, sexual. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, e Deus ele se alegra com isso tudo e diz, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. É interessante que para o Senhor a relação sexual é a única coisa que Deus fala, pode usar sem moderação, isso daí é benção, filho. É o único momento na Bíblia que fala para você se embriagar, é com o carinho da tua esposa. É a única permissão que você tem para se embriagar, viu? É com o carinho da sua esposa. É o único momento que você pode embriagar o seu esposo. Não é para ele pagar a conta, é o carinho. O carinho. Quando eu digo carinho, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É o Senhor, o amor de Deus em nós. Essa é a solução. Esse é o sentido do casamento. É assim que a gente vai vencer as crises, vai vencer as dificuldades, deixando que o amor de Deus toque no meu coração, e esse amor seja direcionado para o meu cônjuge. Quando o meu cônjuge vê que eu estou me esforçando para ter o meu caráter tratado, porque eu quero tratar ela melhor. Quando eu vejo que a minha esposa está lutando para ter o caráter dela tratado porque ela quer me tratar melhor,
Gente, é isso que vai fazer a gente seguir em frente. Porque essa ideia do amor ser eterno enquanto dura, isso daí não é de Deus. A frase dita por aquele que o pessoal fala que é um eterno apaixonado, ele é eterno porque ele fica apaixonado por um monte, né? O Vinícius de Moraes. É o tipo de amor que não é para nós. É o tipo de pessoas que escrevem o amor, não entendeu nada sobre o amor. É igual o Chico Anísio falava, quando ele falava sobre casamento. Ele não tinha nada de casamento que entendia. Só entendia de divórcio. Isso ele sabia bem. Entender de casamento é conhecer aquela pessoa e viver com ela o resto da vida. E viver bem com ela. Isso é casamento. E é interessante que essa ideia de você passar a vida toda junto com uma pessoa, ela é uma ideia muito comum. E que era o que Deus queria para cada um de nós. Você vê que até o mundo secular tem no fundo essa ideia. Eu queria passar um filminho, é um curta-metragem da Pixar. Você vê essa ideia por trás. Vamos dar uma olhada lá? Até o pessoal do mundo pensa assim, pessoal. Né? E quando Deus fez, Ele fez a gente para ficar com aquela pessoa o resto da vida. Até envelhecer. Não é isso? Esse é o projeto de Deus para nós. Por mais aí que às vezes o mundo traz muito sofrimento, o pessoal às vezes fica desiludido, às vezes a história de muita dor, mas o ideal de Deus ele ainda é esse. Você vê que até as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, têm isso lá no fundo do coração. Esse é o tipo de história que mexe com a gente. Por quê? Porque faz conexão com coisas que estão lá dentro que Deus colocou para estarem lá. Então, o que eu queria fazer? Diante da verdade bíblica que nós temos, que o amor pode fazer transformação, o amor pode fazer a gente seguir em frente, mesmo em meio às crises, e manter essa paixão romântica, eu queria dar algumas dicas, queria dar alguns conselhos. Eu falei da gente estar preparado para as crises financeiras, mas um outro cuidado também que a gente tem que ter é estar preparado para o sucesso financeiro. Tem gente que não está preparado para o sucesso. Não é à toa, você deve lembrar de algum caso de alguém que enquanto estava na pindaíba, estava difícil, mas estava lá com a esposa. O cara começou a ganhar uma grana e trocou de mulher. Já ouviram isso? Cara, me dá uma raiva. Eu não posso ter isso, mas eu tenho às vezes. Porque às vezes a mulher aguentou lá o pior, comeu o pão que o diabo amassou, e aí quando agora o casal está bem, o cara vai arrumar outra. Não estava preparado para a vitória. E a gente precisa estar preparado também. Quando as coisas melhorarem, como é que nós vamos agir? Outra, começa a trabalhar num emprego tão bom que ele não tem mais tempo para a família. Isso é legal? Não é. Esteja preparado para isso. Outra, separa tempo junto. Precisa ter tempo junto. Isso. Importante é essa lembrança de que o dinheiro não é tudo, não é o dinheiro. O Senhor Jesus Cristo falou isso. O sucesso de uma pessoa não é medido pelos bens que ela possui. Não, cuidado, pessoal, porque hoje a gente vive numa sociedade que o que mede sucesso ou fracasso é a conta bancária, é o carro novo. E nós não temos isso como medida para nós, amém? Não é isso que mede o sucesso de alguém, tá? Essa questão é importante. Você está tão atarefado que você não tem tempo nem para ir lá tomar um cafezinho na padaria com a sua esposa. Nem isso você está conseguindo. Tem que ter. Tem que separar um tempinho. Muito importante. Eu coloquei aqui, isso é muito importante, verbalizar o amor diariamente. A esposa falar para o marido que ama, o marido falar para a esposa que a ama, diariamente. Já contei aqui para vocês de uma pessoa lá que estava tendo dificuldade, estavam tendo uma dificuldade séria no casamento, chamaram o pastor, eu fui lá, a esposa chorando, e gente, o que está acontecendo aqui? Aquele negócio, a esposa chorando, se debulhando e o cara lá. Arrebentado, né? Mas tem que manter a pose. Aí, rapaz, o que está acontecendo? Gente, pastor, ele não me ama, pastor. Esse homem não me ama. Mas por que você está falando isso?
Porque ele não fala para mim que me ama. Eu falo assim, fala para mim que você me ama, ele não fala. Era um cara bem envergonhado mesmo, sabe? Aí eu falei assim, mas irmão, você não fala para ela que você a ama? Pastor, já não senhor de idade, eu sou um homem de palavra. No dia do nosso casamento eu falei para ela, eu amo você. O que eu falei está falado, pastor, não mudei não. Falei, meu Deus, tu tá matando essa mulher, irmão. O que eu falei está falado, não mudei não. Não, irmão, esse é o tipo de coisa que você tem que falar direto, você tem que falar todo dia, cara. E é engraçado porque algumas mulheres também, por causa da correria da vida, ralando, coisa e tal, passam o dia e não falam pro marido, ó, eu amo você. Às vezes é aquele negócio, não, mas para que eu vou falar? Eu passo, lavo, cozinho, faço tudo, para que quando eu vou falar que eu te amo? Eu já estou falando. E quando eu pus o prato na frente dele, eu estou dizendo para ele que eu amo. Por mais que ele não queira admitir, ele gosta de ouvir também. Tem que falar. Diariamente. E materializar o amor frequentemente, porque não dá para diariamente, né? Porque tem gente que queria trocar, não, eu quero o meu em presente, não. É frequentemente. E quando eu digo materializar o amor, não é só presente, tá, pessoal? Uma cartinha, presentinho, um bilhetinho, um gesto, né? Eu sei que para minha esposa a maior declaração de amor nesse tempo frio, Serra Negra está muito frio, é lavar a louça para ela. Nós não temos torneira quente, então ela fica com a mão da Frozen, sabe? Aquela mão do... A maior declaração de amor é ver eu lavando a louça. Não é bom isso, irmão? Que louça não é de Deus, vocês sabem disso, né? Louça é um negócio, no céu não vai ter. Isso não vai ter, pode ter certeza, né? É verdade. Dá até vontade de ir mais rápido para lá, né? Então, assim, materializar o amor tem a ver, assim, com dar uma flor. Quanto tempo você não dá uma flor para ela? Não responda. Dá uma florzinha, né? Lá em casa, quando dá uma flor para a Cris, eu sei que é para mim, porque eu vou acabar cuidando, né? Porque ela já... Olha, eu já tenho outros seres vivos que eu tenho que tomar conta. Me ajuda com essa planta aqui, né? Mas qual foi a última vez que você foi? Por isso que eu estou falando de materializar, não é só presente, tá, pessoal? Mas é de alguma coisa palpável que você possa... Tem gente que gosta de receber alguma coisa, um outro presentinho, um mimozinho, né? Aí tem algumas que se contentam só com um chocolatinho, da Copenhague, né? Um negócio assim. Eu me contento também com isso. Materializar o amor. Uma coisa importante, que eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Uma coisa que mantém o romantismo no casamento é não abrir mão do tempo de intimidade do casal. Isso é uma coisa que muita gente risca da agenda. Uma das primeiras coisas a riscar da agenda é o tempo. É difícil porque com a correria da vida, tem mulher que tem 8 horas para dar para o patrão, mas não tem às vezes tempo para dar para o esposo. Né? Difícil isso. E eu não estou falando só que isso é só coisa da mulher, não. Às vezes o homem também está trabalhando tanto, está arrebentado, chega em casa, está dando boa noite, já como que bate a cabeça já foi. Só amanhã de manhã. Tem gente que vai fazer o tempo devocional, começa a orar, o amém só vem no dia seguinte, né? Porque já dormiu ali no processo. Gente, não abra mão disso. Não abra mão desse tempo. Na Bíblia tem falado que Satanás ele usa essa oportunidade da abertura de brecha que o casal em não ter esse tempo junto. É uma coisa que revolta, porque às vezes parece que você realmente está dando tempo para outro e não para o seu cônjuge. E esse relacionamento de intimidade, ele é parte importantíssima do casamento. É fundamental para o casamento. Precisa ter tempo, precisa haver um preparo. Né? Algum tempo atrás nós fomos pregar só sobre essa questão do relacionamento sexual e no que nós estávamos pesquisando sobre o assunto, a gente fica impressionado com o tempo, às vezes, que casais demoram para ter relação. Alguns casais têm uma média de relação de a cada 3 meses, uma relação.
Não sei quem que está deixando o outro, mas está deixando o outro numa situação de risco tremenda. E pela nossa pesquisa, eu fiz junto com a Cris essa pesquisa, não é só homens querendo e as mulheres não fazendo. É o contrário também. Mulheres querendo e homens também, por causa da canseira da vida, por causa da dificuldade, por causa das pressões e lutas, abrem mão disso. E a gente não pode fazer isso, pessoal. Você casou também com esse propósito. Paulo, quando ele vai falar, olha, eu acho que ninguém devia casar. Vocês já viram isso? Para mim, todo mundo deveria ser como eu, né? Mas eu sei que todo mundo tem um dom. Sei que nem todo mundo tem esse dom que eu tenho. Então, o bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, se ele não consegue, é melhor casar do que viver abraçado. Quer dizer, viver abrasado. Não é assim? Ou seja, a relação sexual é uma motivação legítima do casamento. Se abrir mão disso é errado. Nessa pesquisa, uma coisa que aconteceu, poxa, eu estava lá tentando lá, e minha esposa lá, aquele negócio lá morto lá do meu lado, né? Aí daqui a pouco uma criança chorou, ai meu Deus do céu, levantou assim, foi um milagre, ressuscitou. Aí eu me animei, né? Aí quando ela entrou, bateu e voltou o peso morto. Acabou o milagre. Aí ele ficou assim, pô, de onde veio aquela força para atender o filho e não tinha para mim? Aí uma reflexão interessante, né? Da sepultura saiu, quase cantou a musiquinha. E aí quando voltou para a sepultura, não! Senhor, faz o milagre de novo. Remove a minha pedra. Né? Esse é muito importante, tá, pessoal? Não abrir mão do tempo juntos. Faça surpresas. Agora, cuidado com a surpresa. Teve um que falou, vou fazer uma surpresa, vou entrar pela janela gritando meu amor. A mulher achou que era bandido, pegou a faca. Cuidado com a surpresa. Tá? Mas fazer uma surpresinha. Põe a esposa no carro, para onde você está me levando? Calma. Chá comigo. Aí dá a volta no quarteirão e deixa em casa de novo. Tô brincando, não, isso não faz. Essa surpresa é malvada, aí não pode, né? Aí tu leva ela lá para comer uma pizza, vai lá comer um dogão lá, ou leva ela num restaurante chique, para que se você tem uma condição, né? Faz uma surpresinha. Você também chegou lá hoje, maridão, hoje eu fiz aquela comida que você gosta. Ô, dobradinha. Você sabe o que é dobradinha? Tem gente que gosta. É a comida que ela não gostava de fazer, mas ela fez só para agradar ele. Ó, você sabe que eu não gosto, mas ó, para te ver sorrindo, dobradinha do lado de Giló, era o que ele mais gostava. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Uma coisa muito importante, pessoal, que alimenta o romantismo, é continuar sonhando junto, né? Não, quando o filho sai de casa, não deixa aquela pessoa estranha. Não. A gente está a vida toda junto, sonhando junto, tendo planos juntos, querendo coisas. O nosso plano é comprar uma geladeira, mas a gente está sonhando junto isso. Estou pensando em vender um rim para poder comprar, vai dar certo. Agora, o mais importante, eu queria encerrar com isso. Uma coisa para a gente manter a paixão romântica viva em nós. Sabe o que é? Servir ao Senhor juntos. Por isso eu já dou parabéns porque vocês estão aqui. Porque eu não estou vendo ninguém sozinho aqui. Está todo mundo com seu parzinho. Né? Está todo mundo juntinho. Parabéns, cara. Você já está investindo positivamente para não perder isso. Muito bom você estar aqui. Isso é muito importante, a gente estar junto, servindo ao Senhor juntos. Eu fico pensando, Senhor, já pensou? Quando o Senhor voltar, o Senhor vai estar me encontrando do lado da Cris. É fácil me achar. Achou a Cris, que ela vai subir mais rápido. Mas eu vi que tem um anjo forte que vai me levar. Eu estou do lado dela. A gente está junto. Servir ao Senhor junto.
tendo tempo devocional junto. Olha, isso daí a gente ensina no curso de noivos. Pessoal, isso é legalismo. Pode chamar o que quiser. Toda noite a gente vai ler um pedacinho da Bíblia e a gente vai orar. Um ora um dia, outro ora outro. Está lá capotando. Amor, lê rápido que eu já estou quase indo. Vamos. Né? Mas toda noite a gente vai... Isso é uma coisa legal porque faz a gente dormir junto no mesmo horário, tá? Porque a gente sempre dorme junto, né? Mas dormir no mesmo horário, isso é melhor do que ficar... A esposa vai dormir e fica lá o marido vendo televisão. O que tu tá vendo na televisão? Sozinho, à noite. Vai para o quarto que é mais bonito o programa lá, tá melhor ainda, né? Lá é mais interativo. E uma coisa muito importante, cultivar junto a piedade. Eu valorizar as coisas de Deus, ela valorizar as coisas de Deus, nós valorizamos junto as coisas de Deus. Nós queremos que os nossos filhos sejam criados na presença de Deus. Eu quero isso para os meus filhos, ela quer isso para os nossos filhos. Cultivar a vida de piedade. Não, nós vamos valorizar ir para a igreja, nós vamos junto lá, ó, domingo é dia de ir para a igreja, nossa família é criada nos caminhos do Senhor. Porque, gente, quem vai segurar no final das contas a vida de conjugal é o Senhor. Não sou eu nem ela. Se fosse depender de mim, meu filho, o coraçãozinho pecaminoso dela também, mais ainda, tô brincando. O dela também, né? E nutrindo a amizade verdadeira. Pessoal, eu gosto daquela definição de amizade. Amigo é aquele que te traz mais para perto de Deus. Amigo é aquele que te traz mais para perto de Deus. Quer falar junto comigo? Amigo é aquele que te traz mais para perto de Deus. Quem te afasta de Deus é o quê? Pô, não é teu amigo, cara. É inimigo. E se tem uma coisa que eu preciso ser da minha esposa é amigo. Com essa definição, eu quero ser um homem que aproxima ela do Senhor. E eu quero que ela seja uma mulher que me aproxima do Senhor. Os conselhos que ela me dá vão ser conselhos legais de Deus. Ela vai orar por mim. Ela vai me aconselhar. Ela vai me interceder. As posturas dela, vai querer ter uma casa legal. Vai querer criar os filhos legal. E eu também quero fazer isso com ela. Quero orar por ela. Quero conversar com ela de uma forma que seja edificante. Eu quero ser gentil para ela. Eu não quero perder aquele jeito daquele Charles, que foi o que conquistou ela. Foi muito difícil. Eu não quero perder isso. Eu não quero que a vida torne a gente amargo, duro. Não. Eu quero conservar. E eu entendo que um homem de Deus é um homem gentil. Não é? Uma mulher de Deus é uma mulher dócil. Não é isso que a Bíblia diz? Que é isso que para Deus tem valor? Um aproximando o outro do Senhor. É assim que a gente vai conseguir cultivar uma vida conjugal romântica, mas no caminho do Senhor, no caminho certo e vencendo as crises. Quero deixar essas dicas para os irmãos, esses conselhos. E quero fazer uma oração, encerrando esse tempo. Que você possa falar como a Sulamita falou, no amor do Senhor. As muitas águas, seja qual for a crise, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de tudo desprezado. Irmãos, servir ao Senhor, esse amor vai estar fluindo em nós. E esse amor vai ser direcionado para o nosso cônjuge e vai ser uma bênção. Maior do que já é. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui. Senhor, tem misericórdia da nossa vida conjugal. Senhor, nós declaramos que precisamos do Senhor. Precisamos da intervenção do Senhor. Precisamos do amor do Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor, a sermos sábios e amigos do nosso cônjuge. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar aquelas coisas que estão realmente em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar as tuas coisas. Ajuda-nos a desenvolver a piedade, a confiar no Senhor.
Obrigado, Senhor, por esses casais que estão aqui. Senhor, abençoe a vida deles, que eles estejam firmes nos teus caminhos, um amando o outro com o amor que vem do Senhor. Ajuda, Senhor, abençoa. Continua conosco. Obrigado, Senhor, por essa igreja que prega a verdade. Obrigado, Senhor, pela liderança dessa igreja que tem aconselhado nos teus caminhos. Abençoa cada casal aqui que tem valorizado o investimento na família. Ajuda, Senhor, para que a gente possa continuar firmes no Senhor. Sabemos que casais fortes, famílias fortes, igrejas fortes. Obrigado, abençoa-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém.